Oi, gente, voltei para fazer mais uma pequena explicação ainda do livro de João, capítulo 1. O versículo hoje é do 29 ao 51. Vai falar sobre o Cordeiro de Deus e os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Então, no vídeo passado, que já está no canal, nós falamos sobre João Batista, que disse que ele não era nem o Messias e nem o profeta que ele estava imaginando. E eles, os fariseus pediram para os sacerdotes e levitas e até João, que estava batizando, para saber quem que era ele. Porque ele era diferente, né? Era estranho, ele usava umas roupas de pele de animais, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse vai lá e pergunta quem ele é. Pergunta se ele é o Messias, pergunta se ele é Elias, né? E nós vimos que João falou, não sou eu. Ele já está no meio de vocês. E eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Olha o que João falou, que coisa linda, né? Então, gente, depois, né, dessa explicação, que foi até o 28, hoje nós vamos no 29 até o 51, né? Aí depois que João falou que não era o Messias, né, e que havia alguém no meio deles, no meio dos judeus, fariseus, sacerdotes, etc., né? No dia seguinte, João, ele estava batizando, quando ele viu o Senhor Jesus vindo em sua direção. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E declarou, este é aquele que ontem falei sobre ele. Aquele que eu disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Ou seja, João falou que Jesus era eterno. Porque quem nasceu primeiro foi João Batista, certo? Aqui, nesse mundo terreno, foi João Batista. Portanto, então, João era mais velho, né? Só que não, né? Porque o Senhor Jesus, ele já existia. João sabia quem era o Senhor Jesus. Jesus, que era o Cordeiro de Deus. Ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, que existia antes da fundação do mundo. Porque João Batista foi enviado pelo próprio Deus, né? Vai na minha frente, depois eu vou nascer, mas eu já existo. Então é isso. E que tudo o que foi feito, né, por ele, pelo Senhor, lá no início, né, que nós lemos, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se não fosse pelo Senhor Jesus, tudo que foi feito, o mundo inteiro, não teria sido feito. Ele é que fez tudo. O próprio Senhor Jesus, ele fez tudo. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro. Quando, logo no início que ele vai fazer o homem, ele faz do pó da terra. Ele pega a terra com as mãos e ele faz aquele boneco, né? Só que aquele boneco não tem vida, mas ele dá vida, porque ele é Deus, ele dá vida para aquele boneco, e aí aquele boneco ele se transforma num homem, no Adão, certo? Então, o Senhor é que fez tudo. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele estava com Deus e ele era Deus. É isso que João está falando, ó, ele que fez tudo, tá? E aí João, ele continuou falando que ele veio batizando com água. Só eu vim batizando com água. Para depois o Senhor Jesus ser manifestado a Israel, né?
Lógico que ele não falou o Senhor Jesus, né? Mas ele falou, eu vim batizando com água, mas depois vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo, né? E que ele ia se manifestar, já tinha nascido, mas que ele ia se manifestar a Israel. E João, ele fala que ele testemunhou, que ele viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, sobre o Senhor Jesus. Ele falou, eu vi, eu testemunhei. Além de eu ter sido enviado por Deus, eu testemunhei a vinda dele ao mundo. João disse que não conhecia o Senhor, mas aquele que tinha o enviado a batizar com água disse que aquele sobre quem você, João, vir, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o Senhor Deus falou para João, você vai na frente, você vai clamar, você vai ser a voz que clama no deserto. Depois, quando você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E foi isso que João viu. João viu o Espírito descer como uma pomba. Não é uma pomba, é como. Ele pousou como uma pomba. João viu e testemunhou que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então, no outro dia, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo o Senhor Jesus passar, aí ele disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João, quando ouviram isso, eles seguiram o Senhor Jesus. Falaram, não, vamos seguir. Olha o que o João falou, eis o Cordeiro de Deus, então vamos seguir porque é o Rabi, é o Senhor. E quando o Senhor viu eles que estava seguindo, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Aí eles disseram, né? Rabi, onde o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Aí o Senhor, né, respondeu, venham ver. E eles foram e ficaram com o Senhor Jesus aquele dia inteiro. E era mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão, do Simão Pedro, que depois ele era Simão, depois veio, o Senhor Jesus trocou o nome dele para Pedro. Então, André, o irmão de Simão, era um dos 2 que seguiram Jesus. André encontrou primeiro seu irmão Pedro, né, que é o Simão, encontrou primeiro Simão e disse, achamos o Messias, olha só, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou até o Senhor Jesus. E aí o Senhor olhando para Simão, disse, você é Simão, filho de João. Observe, não o João Batista e nem o apóstolo, tá? Era outro João. Então, o Senhor Jesus falou, você é Simão, filho de João. Mas agora, a partir de agora, você será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Aí no dia seguinte, o Senhor Jesus foi para a Galiléia e encontrou Filipe. E aí disse, né, para Filipe, siga-me. E Filipe encontrou Natanael, Filipe seguiu e foram para Galiléia. E aí Filipe encontrou Natanael e disse, né, que tinha achado o Messias, que Moisés e os profetas tinham escrito, né, no livro da lei, no Antigo Testamento, né, que todo mundo conhece, e falou que tinha encontrado, né, assim, Filipe encontrou Natanael e falou para ele, Natanael,
nós encontramos o Messias. Lembra que Moisés e os outros profetas falaram no livro da lei que ele viria? Pois é, então ele veio, nós encontramos ele, né? É o Senhor Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí, Natanael perguntou. Vamos lembrar que a cidade de Nazaré, na época do Senhor Jesus, era uma aldeia muito pequena, humilde, era isolada, sem maior importância, sabe? Aquela cidade que não tem muita, assim, que você não dá muito, fala, não, é uma cidade pequena, não tem isso, tem aquilo, mais ou menos isso. Então, Natanael perguntou, olha só, olha o preconceito de Natanael. Pode sair algo bom de Nazaré? Preconceito, né? Porque pode ter alguém bom, alguém tipo o Messias sair de Nazaré, um lugarzinho daquele, uma aldeia tão pequena, não tem nada, e pode sair de Nazaré o Messias? Aí Filipe falou, venha ver. Aí quando o Senhor Jesus viu Natanael, chegou perto dele e disse, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Aí Natanael perguntou, de onde que você me conhece? Olha só, de onde que você me conhece? Ou seja, Jesus respondeu que tinha visto ele debaixo da figueira. Quer dizer, ele não estava debaixo da figueira naquele exato momento. Talvez em outra época, ou em alguma época que ele estivesse passando por algum problema, e ele pediu para o Senhor, né, para Deus, ele queria falar com o Senhor e ter uma resposta, né, de Deus, que assim como o Senhor falou que ele era um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E aí Natanael falou, da onde é que o Senhor me conhece, né? Aí Jesus respondeu para ele. Tipo assim, ó, lembra aquela vez que você estava embaixo da figueira? Que você estava falando comigo, me pedindo isso, me pedindo aquilo, tentando alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Mas só o Senhor. Tipo assim, né? Você lembra daquele dia que você pediu isso, isso, aquilo? Então, eu estava lá. Você estava debaixo da figueira naquela época? Poderia até ter se passado muitos anos. E Natanael, de ter feito isso, de ter pedido alguma coisa a Deus embaixo daquela figueira, né? E passou, depois nesse dia, quando Felipe chamou ele, ele falou, será que pode sair algo bom desse vilarejo pequeno, né? E aí Deus falou, o Senhor Jesus falou para ele, né? Eu te vi embaixo da figueira. Falou para ele, antes que o Felipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. Aí Natanael exclamou, né? Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Óbvio, né? Aí ele reconheceu na hora. Por quê? Porque se ele estava falando com Deus, só ele sabia o problema que ele estava passando. Só ele tinha pedido para Deus e não tinha contado para mais ninguém. Só Deus é que sabia daquilo que ele pediu embaixo. E ele estava embaixo realmente de uma figueira. E já tinha se passado tanto tempo. E aí Deus revela isso para ele. Eu estava lá. Eu te vi debaixo da figueira. Aí, na hora, Natanael falou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Louvado seja Deus, né? Que coisa linda. Aí, o Senhor Jesus respondeu para Natanael, né? Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira?
Então, ó, gente, Natanael e Bartolomeu, ele era a mesma pessoa, tá? Se alguém ficar com dúvida aí, porque ele não fala que Natanael não era um apóstolo, né? Mas eles provavelmente eram o mesmo, tá? Então, o Senhor disse que tinha visto, tipo assim, eu vi você só crê em mim, você só creu agora porque eu falei que eu vi você debaixo da figueira quando você estava clamando a mim por alguma coisa. Então o Senhor falou para ele: pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo fala que a partir daquele momento, ele é o único que só por ele chegaremos à vida eterna. Ele tem contato direto com o céu e com a terra, porque ele veio do céu, ele se encarnou, mas ele é o próprio Deus, né? Então ele é divino, mas é também terreno, né? É por isso que ele não teve por usurpação ser chamado de Deus aqui na terra. E teve o nome de Jesus, né? Porque ele estava aqui na terra. Então, o céu aberto significava tipo assim, né? Olha, vocês vão ver muita coisa. A partir de agora, vocês vão ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre mim. Tipo, eu vou morrer, né? Eu vou padecer, sofrer pelos pecados das pessoas, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E então, gente, lembrando, né, quando Maria Madalena foram lá no túmulo para ungir o corpo do Senhor, né? O que foi que aconteceu? Os anjos não desceram para falar com Maria Madalena e com Maria? Então, o Senhor Jesus, ressurreto, também apareceu para todos os apóstolos, seus discípulos. Muita gente viram. Então, os anjos ali subiram e desceram e muita gente viu. Quando ele foi assunto ao céu, os anjos também apareceram e perguntaram para eles, né? Os discípulos estavam olhando, né? Ele subir. E aí os anjos perguntaram para eles: o que vocês estão olhando para o alto, para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo vai voltar. É ele que vai descer na terra de novo. Então ele vai voltar. É o Senhor Jesus, o nosso Deus. Eu entendo assim, mas como nós não somos dono da verdade, cada vez que nós lemos, o Senhor dá assim uma colherzinha de chá, né? Uma pitadinha, vai. Só uma pitadinha. Para que a gente possa entender alguma coisa. E só lendo e estudando e juntos, né? Tipo, eu tô estudando e tô passando o estudo que eu tô fazendo para quem quiser ouvir. Se alguém se interessar, fica à vontade, pode ouvir, compartilhar com quem vocês quiserem. Eu não sou nem pastora, nem advogada, nem médica, nem... Eu sou uma dona de casa, que não sei nem falar o português correto, mas eu sei e conheço o Senhor Jesus. E é dele que eu quero falar, e não de dinheiro, de riqueza, e nem de celebridades, nem vida social, assim... no meio do povo rico, chique, que fala, né? Não, eu não sou, não. Eu sou bem aqui, com o pezinho no chão, igual todo mundo. Então, eu tô falando a língua do povo, a língua que o povo entende. Não tem nada de dificuldade, porque eu também não sei nem falar direito. Então, não tem nem o que escrever aquilo que eu não sei.
Tá bom, gente? Então, peço a Deus que abençoe vocês, que o Senhor Jesus dê o entendimento para cada um, para que possa ouvir muitas vezes, ler muitas vezes, pedir ao Senhor para ajudar. É o que nós temos que fazer diariamente, é o que eu estou fazendo. Peço ao Senhor que me ajude, porque eu sozinha não dou conta, não entendo, mas o Senhor me ajudando e a gente juntos, o Senhor vai nos ajudar, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.